Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando. Chega mais, este é o Minuto Bom Dia. Hoje, segunda-feira, 30 de março de 2020. A gente está ao vivo aqui pela TV Bom Dia, então eu lembro para você, seja de onde você esteja nos vendo neste momento aí na sua quarentena, ou você também que está trabalhando, nos acompanhando aqui, deixa o seu recado, depois a gente manda um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Agora são 10 horas e 31 minutos. E eu já quero começar o Bom Dia Notícias de hoje, indo então ao site do Minuto Bom Dia de hoje, indo ao site do Jornal Bom Dia para saber então um destaque, uma ação muito bacana aí. A gente sabe essa questão do coronavírus, né, o quanto tem preocupado as pessoas, mas eu quero destacar então a questão que a URI entrega amanhã, no caso hoje, álcool em gel à saúde pública de Erechim. O curso de farmácia, os estudantes então estão produzindo aí no laboratório álcool em gel, que será doado para a Secretaria Municipal de Saúde. E no dia de hoje começa uma produção então aí que deve chegar aos 100 mil litros do produto, né? Então que será aí doado para entidades de saúde. E também o curso da Engenharia Mecânica junto com o Instituto e também a URI está promovendo, então aí está criando máscaras, né? Máscaras não, está criando protetores faciais, então que também serão destinados aí à saúde em combate aos profissionais para o coronavírus. Muito bem, 10 horas e 32 minutos. Hoje de manhã eu estava acompanhando, né, conversando aqui com o pessoal da TV, a questão preocupante do coronavírus. A gente já trouxe semana passada um psicólogo, uma psiquiatra para falar da questão da saúde mental, algo que é tão importante e infelizmente, né, eu acredito que infelizmente a gente tem visto bastante a imprensa falar pontos negativos, né, e obviamente um assunto como esse, uma pandemia que atingiu muitos países aí pelo mundo, traz muita preocupação e sem dúvida alguma um lado muito negativo. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia importante e que talvez a imprensa como um todo ela minimiza isso, né? E eu acho tão importante a gente tratar das pessoas que estão sendo curadas também em todo o mundo. São quase 146 mil pessoas em uma pesquisa divulgada então no último domingo, no caso ontem, que já estão curadas pelo Covid-19. Então vou ler para vocês aqui, ó, diante de tantas notícias ruins a respeito da pandemia, chega então esta boa notícia, né? Então um levantamento que foi divulgado neste domingo, já são 145.696 casos de pessoas completamente curadas pelo Covid-19. Os dados foram coletados pelos Centros de Ciência e também Engenharia de Sistemas da Johns Hopkins, localizado nos Estados Unidos. O número de diagnosticados ao redor do planeta chega a 684.652 casos oficiais em 176 países. E vale destacar que esta pode ser uma fração dos infectados que podem ser assintomáticos, ou seja, ou simplesmente não terem sido atestados. São 32.113 mortes ao todo até o momento, ou seja, a gente tem um número de curados muito superior, né? E isso é importante a gente destacar porque muitas pessoas ficam preocupadas e, claro, o momento pede isso. A gente viu na última sexta-feira, até está na capa aqui do Bom Dia, a questão da manifestação, né, de alguns comerciantes aqui da cidade pedindo a retomada, né, da economia. E, claro, aí a CDL antes mesmo, esta carreata aconteceu antes então aí do pronunciamento coletivo de imprensa do prefeito aqui de Erechim, o Luiz Francisco Schmidt, e a CDL, momentos antes, sabendo que iria ocorrer essa carreata, ela divulgou uma nota oficial falando que a CDL não estava envolvida nisso, né? Então aí se isentando também dessa questão polêmica, né? Inclusive teve carro de som, como a gente percebe aqui na capa, que estacionou em frente à prefeitura aí, fazendo as suas reivindicações. Então o prefeito anuncia datas para a reabertura do comércio, indústrias e escolas e segue então a orientação de que pessoas acima de 60 anos de idade, né, que estão no grupo de risco, elas devem então estar aí sob pena de o descumprimento, né, quem descumprir deve estar sob pena de lei civil, administrativa, né,
então aí até podendo ser preso em flagrante. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele fala dessa questão da carreata. A Justiça de Erechim libera 135 mil para combate ao Covid-19 e também uma ação muito bela que aconteceu neste fim de semana também, que mais empresas e pessoas se uniram para ajudar os caminhoneiros, servindo uma marmita, água, né, um pessoal aí, uma classe tão importante que leva, sem dúvida alguma, tudo aquilo que a gente tem, né, seja de alimento, medicamento, enfim, todos os suprimentos necessários para a sobrevivência. O prefeito, então, anunciou aí a data para a reabertura do comércio, enfim, deu todas as novas regras, então, aí no decreto. Na página 4, a gente tem a coluna de opinião e a Covid-19, que a região, então, aguarda resultado ainda de 7 exames. E a Isabel Seabra esteve conversando, então, com o fisioterapeuta, e falando, então, que muito além da coluna, a postura interfere no funcionamento de todo o corpo. Na página 6, a gente tem um destaque, então, para o fato da foto, a coluna do Igor, mínimas e máximas, ele fala que a vida não vale nada mesmo aqui no nosso país, uma questão polêmica aí, né? Basta você ler, muito interessante. Na página 8, a gente tem o prefeito de Aratiba, que se compromete a auxiliar o comércio local, e essa é uma questão que muitos empresários aí, comerciantes, estão preocupados, né? A gente vê que o prefeito, quem esteve acompanhando a coletiva, a gente transmitiu a coletiva aqui ao vivo também pela TV Bom Dia, na última sexta-feira. O Schmidt, ele foi bem claro que o pessoal pode sapatear, pode fazer quantos carreatos que quiser, que ele vai obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, enfim, também da Secretaria de Saúde, mas isso preocupa. Quem tem uma loja que talvez agora esteja fechada e fica na dúvida, né, sabendo se realmente vai poder reabrir ou não, né, a questão da demissão do pessoal, então é bem delicada essa situação. Hoje é dia de caderno BD Saúde, está falando então do brasileiro que consome muito sal, mas não tem consciência da quantidade excessiva. Muito bem, esse é um dos destaques, está falando de como considerar um caso suspeito, também cuidado dos dentes, pode passar para nós aqui, Marcos, falando sobre a vacinação contra a gripe. E também em Erechim, o distanciamento social por coronavírus suspende a agenda de conjuntos musicais. Na página 10, a gente tem um destaque também, falando da parte de educação aí, né, a situação da URI, que será definitiva na segunda-feira, suspensão das atividades da Universidade Regional Integrada. Tem os classificados do Bom Dia, caderno de variedades e também a frase e afirmação do coordenador do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, o Jackson Arpini, que ele fala que caso percamos o controle da situação, teremos grandes dificuldades no sistema de saúde. Então, está aí o jornal impresso e digital do Bom Dia para você que ainda não adquiriu. Tem muita informação importante, né? Não apenas aqui de Erechim, mas também de toda a região do Alto Uruguai. Vamos conferir como é que fica o clima para o dia de hoje. Olha, a previsão hoje não indica chuva, né? A gente tem aí então, termômetro à tarde deve marcar 31 graus, predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens. Tem os dados que foram confirmados aí ainda na sexta-feira, este fim de semana, no sábado também, pela Secretaria de Saúde aqui do município, que está indicando então o número de casos 14 aqui em Erechim. Esses dados são atualizados. Os casos confirmados tem 3, casos descartados 9 e também os casos que estão em análise seguem 2 casos que estão ainda sendo analisados lá pelo LACEN de Porto Alegre, caso do coronavírus. Então a fonte é a Vigilância Epidemiológica aqui de Erechim. Eu vou pegar o jornal impresso para você que quiser adquirir, né? Para você adquirir, então já está nas bancas de jornais aí, muita informação importante feita por jornalistas aqui do grupo Bom Dia de Comunicação. Agora eu quero compartilhar com vocês, eu estava vendo agora há pouco pela página do presidente, e aí eu não quero fazer também, vou fazer um distanciamento aqui para a gente não ter essa questão de julgar. Eu acredito que não é a minha função isso, dar juízo de valor nenhum,
Mas uma frase do presidente no pronunciamento de hoje, ele que não quis falar com os jornalistas, ele disse assim, ó, se vocês quiserem, eu vou falar, mas eu não quero perguntas, né? Então, e uma frase dele me chamou bastante atenção, que ele diz assim, o caos, a fome e a miséria não recebem conselho de ninguém. O presidente que falou também a questão de muitos microempreendedores individuais, os MEIs, né, que também seguem como autônomos aí, que estão preocupados, é um número bastante preocupante, né, porque imagina-se para quem já está empregado, com emprego, que já tem uma certa garantia pela CLT, aí simplesmente fecha as empresas ou enfim, fica esse afastamento. Imagina quem trabalha como autônomo, né, que deve ser bem mais difícil. Então está aí o pronunciamento do presidente no dia de hoje. Vamos mandar um abraço a quem está nos acompanhando, a Darlene Fink diz parabéns para a Uri pela atitude, também a Noemi Rossi, também a Daisy Rigon manda um parabéns a Uri, e também a Silvana Andréa Maies, que diz o que está funcionando na cidade. Olha, segue serviços essenciais, né? A gente tem escritórios de contabilidade, que devem funcionar com apenas 30% da sua força de trabalho e dos funcionários, e alguns serviços essenciais feitos pelo decreto. A gente tem na página lá do jornal ITV Bom Dia todos os detalhes com os vídeos, né, para você então aí, Silvana, assistir. Tem muita informação importante, e eu lembro que à tarde hoje a gente deve fazer, eu acredito, novamente então um balanço aí com jornalistas, conversando com o pessoal que traz sempre informações importantes aqui para nós a respeito então do Covid-19. Lembrando que ao meio-dia o Leandro Zanotto retorna aqui pela TV Bom Dia com Bom Dia Notícias. Eu volto amanhã a partir das 10h30 com um Minuto Bom Dia. Você é convidado também a acompanhar. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Tchau, tchau.